Olá, pessoal do nono ano. Hoje nós vamos falar do mito. Nós já tocamos nesse assunto na semana passada, mas hoje vamos tentar entender a passagem dos mitos para um tipo de reflexão mais pautado na razão, no intelecto, na capacidade do ser humano de entendimento das coisas. Nós já falamos na semana passada que os mitos são uma forma bem arcaica, bem primitiva, bem simples de crer em algo. É uma maneira que o ser humano encontrou de basear a sua vida em algumas pilastras, em alguma sustentação que permita a ele se desvincular um pouco do que o atormenta, do que o angustia, daquilo que o amedronta. Sobretudo aquelas questões que são realmente difíceis de serem compreendidas, como, por exemplo, a vida enquanto uma realidade finita, o que nos espera após essa vida e por aí vai. Então, os mitos serviam para os gregos e para outros povos da antiguidade e até para comunidades tradicionais contemporâneas para explicar essas questões que, por mais que a gente se esforce no sentido do pensamento para compreender, nós vamos constatando que a compreensão delas é sempre muito complexa, se é que se pode compreendê-las. Esses mitos que os gregos criaram, e que para eles eram importantes, eles exerciam então essa função de tranquilização da sociedade e, ao mesmo tempo, eles permitiam aos gregos compreenderem questões que nós podemos aqui denominar de complexas ou difíceis de serem compreendidas. Cada vez que os gregos transmitiam esses mitos para as novas gerações, eles estavam, na verdade, transmitindo para as novas gerações a tranquilidade que eles experimentavam proveniente da relação que eles estabeleciam com a vida e com os mistérios da vida a partir das narrativas mitológicas. É claro que, se nós pegamos os mitos gregos e lemos eles apenas à luz da lógica, de uma estrutura racional, nós vamos perceber que eles são fábulas, que eles são contos. Mas, para os gregos da antiguidade, os mitos representavam muito mais do que apenas uma fábula, do que apenas um conto. Na verdade, com o passar do tempo, sendo feita progressivamente, essa transmissão dos mitos de geração para geração, houve um momento em que esses mitos se converteram em narrativas que, na concepção dos gregos, eram narrativas sobre fatos, sobre realidades. Essa aproximação gradativa entre os mitos e o que é real, ela permitia aos gregos, além de afugentar os medos, as angústias, também lidar melhor com as suas emoções, com as suas afetividades. Por quê? Porque nos mitos os gregos incorporavam os deuses e figuras de semideuses, que nas suas ações, nas suas decisões, nas suas falas, nas interações que estabeleciam entre eles e entre elas, iam revelando às gerações, do presente e do futuro, caminhos possíveis de diálogo e de convivência em sociedade. Houve um momento, claro, que essas narrativas mitológicas elas tiveram que abrir espaço para uma interpretação da vida e das realidades mais científica, mais realista. Mas isso não quer dizer que os gregos abandonaram de vez os mitos, pelo contrário. Os mitos acompanharão a sociedade grega da antiguidade por muito tempo. Somente lá por volta do século 7, 8, é que, além dos mitos, os gregos passaram a contar com essas leituras de realidade mais pautadas no científico, no concreto. Nós devemos pensar que os gregos eles começam a sua história de civilização por volta do século 20 a.C., ou seja,
Estamos falando de mais de 4.000 anos de antiguidade, né? E nesse tempo todo, lá nas raízes desse povo, é claro que a primeira tentativa de interpretação da realidade foi através dos mitos, e não poderia ser diferente. Eles ocuparam uma área geográfica bastante acidentada, eles se espalharam por várias regiões, ocuparam vários territórios, que embora mantivessem entre eles uma certa autonomia, compartilhavam coisas em comum, como a cultura, o idioma e as crenças religiosas e também as narrativas mitológicas. Sabemos que os gregos adoravam vários deuses e que todos os deuses e deusas dos gregos eram imortais e que esses deuses e essas deusas viviam num lugar geográfico que era o Monte Olimpo. No topo do Monte Olimpo, na concepção dos gregos, viviam esses deuses e essas deusas. E esses deuses e essas deusas que aparecem muitas vezes nos mitos gregos, eles manifestam reações, sentimentos, emoções puramente humanas. Essas características humanas aplicadas às divindades permitem aos homens e às mulheres da Grécia clássica também se autoentenderem como homens e como mulheres pertencentes a uma coletividade maior, pertencentes à polis, pertencentes à sociedade. Esses mitos eles eram transmitidos, na maior parte das vezes, na forma de transmissão oral. Eles eram armazenados na memória das pessoas e essas pessoas, por sua vez, no futuro, transmitiam essas histórias para as próximas gerações. Ou era na forma de canto, ou era na forma de poesia, ou, em alguns casos, até na forma escrita, muito embora a forma escrita não seja a que predominava. Normalmente era cantando, falando, né, de memória, os mitos para as gerações mais novas. Nós vamos ter dois grandes poetas que construirão grandes obras, né, obras que são famosas na literatura mundial e nas quais nós encontraremos muitas referências às divindades gregas e também muitas referências a histórias mitológicas. O primeiro desses grandes poetas foi Homero. O Homero, a ele é atribuída a escrita de dois grandes poemas, a Ilíada e a Odisseia. É meio controverso isso, porque há quem diga até que o Homero não existiu realmente, mas isso tudo, né, essas dúvidas surgem em função de que essas duas poesias, essas duas obras poéticas, elas têm no seu corpo, né, na sua estrutura, muitos estilos diferentes, o que dá a entender às vezes que não podem ser obra de um único autor. Mas, tradicionalmente, a gente atribui a Ilíada e a Odisseia ao poeta Homero. E nas poesias do Homero, na Ilíada e na Odisseia, nós encontramos muitas narrativas mitológicas. É bom lembrar, né, e é bom que vocês saibam que ambas obras, a Ilíada e a Odisseia, elas também exerciam um papel de ensinamento, um papel pedagógico, porque elas eram lidas e transmitidas de geração para geração, e os menores, né, as crianças, iam memorizando trechos dessas obras que ajudavam eles, por exemplo, dentre outras coisas, a ter mais claro na cabeça o que eram os valores, o que eram as virtudes da sociedade, sempre inspirados nas ações, em teoria, boas dos deuses e das deusas. Mas também existe na Ilíada e na Odisseia relatos onde os deuses não necessariamente agiam como nós chamaríamos de uma ação adequada. Eles também faziam ações que, do ponto de vista da nossa análise, poderiam ser enquadradas no quesito de ações mal pensadas, para a gente dizer de alguma maneira. Essa transmissão dos valores em sociedade para as gerações futuras por essas obras poéticas vai ser, não é, um processo de ensinamento bastante importante, porque é isso que vai permitir lá na frente que a gente possa encontrar ideias como a ideia de democracia na sociedade ateniense, seja como espelho, como imagem no espelho das ações dos deuses, seja como contestação da forma com que os deuses tratavam o ser humano. Nessas poesias nós encontramos heróis,
e as ações desses heróis às vezes contrastavam com a vontade dos deuses, permitindo então um princípio de libertação, ainda que do ponto de vista da capacidade de interpretação do mundo do ser humano frente às divindades, frente ao Olimpo. Esses heróis, eles viviam e eles passavam por situações muito adversas e sempre resgatavam dentro deles uma força interior que os permitia superar essas adversidades e caminhar para uma vida justa, uma vida honesta, uma vida digna, uma vida realmente capaz de influenciar os demais, permitindo que a sociedade avançasse e melhorasse. Essas virtudes dos heróis, essas virtudes dos guerreiros, elas se manifestam também na sua força física, na sua beleza e na retidão das suas atitudes. E esses vão ser os modelos nos quais os homens e as mulheres da Grécia vão se inspirar para poder avançar, melhorar de vida, melhorar nas suas relações com os demais. A beleza, a força e a retidão das atitudes dos heróis presentes nessas poesias, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Quanto mais belo, mais forte, melhor for a atitude do ser humano, mais ele estará alcançando um nível de superioridade, mais ele estará próximo da realidade dos deuses, e, portanto, alguns desses heróis serão chamados, pelos próprios gregos de semideuses. Por outro lado, o Hesíodo, que é o outro poeta importante desse período, ele vai dar um outro passo gigantesco nesse caminho de libertação do ser humano frente à intervenção sobre a sua vida dos deuses. É como um grande grito de libertação, e ele vai fazer isso através de uma obra que ele vai escrever que tem como título As Teogonias. As Teogonias. Nessa obra, o Hesíodo ele descreve o nascimento dos deuses, o nascimento das deusas, desde o primeiro até o último. E essa descrição do nascimento dos deuses coloca o ser humano em um lugar, em um patamar muito elevado, porque você só pode descrever como nasceu uma realidade se você, em teoria, vislumbrou esse nascimento. Como eu poderia descrever algo que eu não vi? Ou seria fruto da minha imaginação, ou seria a materialização do que eu vi. E no caso do Hesíodo, ao escrever as Teogonias, ele coloca a humanidade em um lugar anterior ao nascimento dos deuses, que permite à humanidade descrever esse nascimento. É, portanto, como se indiretamente ele dissesse que os homens são superiores aos deuses. Então veja que aquelas histórias mitológicas envolvendo semideuses e deuses do Homero, elas permitem que agora o Hesíodo coloque o ser humano em evidência, como aquele capaz de descrever de onde os deuses vieram. Desde caos, que por um processo de tumulto na natureza, vamos dizer assim, aos poucos vai gerando outros deuses que, por sua vez, geram outros deuses e dão origem a todo o panteão de deuses, ou panteão de deuses que compunham o Olimpo grego. Dito isso, nós podemos então pensar que a Teogonia do Hesíodo, além de descrever o nascimento dos deuses, além de ser uma teosgonia, ou seja, nascimento das divindades, ela também é uma cosmogonia, ou cosmologia. O que é uma cosmogonia? É o nascimento do cosmos, é o nascimento da natureza. Então ele descreve dois processos paralelos, de onde os deuses vieram, de onde a natureza veio. De uma teosgonia, ele caminha para uma cosmosgonia. E essa descrição que o Hesíodo faz de uma teosgonia / cosmogonia é um passo gigantesco nesse processo de nascimento da filosofia como reflexão crítica, pautada na lógica e no raciocínio. Por quê? Porque agora o ser humano ele é o
aquele que descreve de onde os deuses vieram, aquele que descreve de onde a natureza veio, aquele que descreve de onde ele próprio veio. Os mitos, portanto, foram importantes no contexto dos gregos, da cultura grega, porque eles foram um passo prévio ao grande passo que a humanidade daria no futuro, que é o da construção bem elaborada, bem articulada, de uma forma de interpretação da realidade pura e simplesmente racional. Os deuses abandonaram os gregos, ou os gregos abandonaram os deuses? Claro que não. A relação entre os dois, a humanidade e a divindade, permanecerá intacta, e ela existe até hoje. Mas os gregos permitem que, mesmo convivendo com os deuses e permitindo, né, uma leitura da realidade pautada nos deuses, também é possível ao ser humano compreender a realidade pautando a sua compreensão nele mesmo ou na sua capacidade intelectual. Do caos, nós caminhamos para a criação. E o grande criador, do ponto de vista da narração de como as coisas foram criadas, na concepção dos gregos, a partir do Hesíodo e antes, já com Homero, será o ser humano. Por isso, pessoal, nunca esqueçam disso. Os mitos não são desprezíveis, não devem ser abandonados por completo. Sempre haverá alguma coisa que a nossa mente não será capaz de compreender. E é aí que entra a função dos mitos. Eles podem ter um formato religioso, eles podem ter um formato não religioso, eles servem para dar conta daquilo que a nossa mente não é capaz de entender. Agora, até onde nossa capacidade intelectual permitir que a gente avance, nós devemos avançar. E por que devemos fazer isso? Devemos fazer isso porque essa é a nossa grande missão. Interpretar a realidade, descrever a interpretação que a gente tem dela para as futuras gerações, a fim de que, interpretação pós-interpretação, nós possamos ir criando uma sociedade mais, vamos dizer assim, consciente do seu papel, consciente da sua importância e consciente da necessidade da liberdade de pensamento, da liberdade de fala, da liberdade de ação, para que de meros agentes passivos nós passemos a ocupar o papel de agentes ativos no processo de descrição da realidade e de descrição da origem da realidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acompanhará ela no Edmodo uma atividade para vocês fazerem. Façam até a quarta-feira, porque essa semana é mais curta. Quinta e sexta nós não temos aula no Santa Maria, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente continua se falando aí pelo Edmodo. Qualquer dúvida, me escreva. Um abraço, pessoal.